E economia, é hora de a gente conversar com a nossa comentarista, Rita Mundim, que já está por aqui. Rita, muito bem-vinda, boa semana para a gente. Começo te perguntando o seguinte, essa subvenção anunciada pelo governo federal ao diesel, a gente acompanhou todo o imbróglio envolvendo a publicação dessa medida provisória. Isso vai ser suficiente para conter a alta dos preços nessa cadeia produtiva, Rita? Oi, Ju, boa noite. Olha, existe aí um ponto nevrálgico. E aonde está esse ponto nevrálgico? E foi dito, inclusive, pelo Dario Durigan, que é a adesão das distribuidoras à política do governo. Por quê? As distribuidoras, elas são responsáveis pela importação de cerca de 60% da necessidade desses 20% a 30% de diesel e 10% de gasolina. E os outros 40% Petrobras. E nós estamos já convivendo com uma defasagem enorme em relação aos preços da paridade internacional e aos preços praticados aqui no Brasil. Além disso, nessa medida provisória e de subvenção, você tem uma ampliação muito forte da fiscalização, do monitoramento de preços. E nós estamos numa economia de mercado, onde deveríamos poder conviver com uma liberdade de preços. Então, as grandes distribuidoras, às vezes, elas podem temer aderir a essa subvenção do governo e ficarem sob a rigidez da medida provisória, sob o ponto de vista da fiscalização. Então, aí vem Polícia Federal, ANP, Ministério Público. Então, você cria, para o lado do mercado privado, uma insegurança jurídica. Então, o sucesso vai vir da adesão das grandes distribuidoras. Aí nós estamos falando da Vibra, da Ipiranga, da Raízen. Vamos ver como é que isso fica, né? Porque é necessário também que o governo compreenda que para ou para que a subvenção funcione, é necessário que o preço de paridade internacional seja o preço de mercado, né, mais a subvenção do governo. Quer dizer, essa subvenção tem que cobrir essa defasagem. E nós já estamos com uma defasagem de 72%, isso até a véspera do feriado, segundo a Bicom, né, 72% no diesel e 62% na gasolina. Então tem que haver uma correção aí para que haja uma adesão, porque senão você fica com medo de importar acima do preço subvencionado. Que não adianta, porque o governo vai criar uma tabela e essa tabela pode ficar abaixo do preço de mercado. Porque o Trump, ele acaba com a guerra toda semana e anuncia o fim do Irã toda semana. Então você tem uma volatilidade muito grande de preços, mas o que nós temos assistido é a escalada do preço da commodity chamada petróleo, que é a base de cálculo para o preço de mercado dos combustíveis, dentre eles o diesel que nós importamos. Também com o mercado voltando a projetar alta ou aumento da inflação. Havia uma expectativa nesses primeiros meses de um ciclo de reduções. E como é que fica essa expectativa? Pois é, agora eu vou chamar o Galípolo, né? O presidente do Banco Central esteve num evento hoje na Fundação Getúlio Vargas, num evento de política monetária. E ele citou essa deterioração, né, da ancoragem futura da inflação. Porque aqui no Brasil nós tivemos uma piora na projeção de inflação para 2026, 2027 e 2028. E isso está diretamente ligado à duração do conflito. E ele faz um comentário, ele cita até um economista sul-coreano, que eu não lembro mais o nome aqui, que esse economista sul-coreano fez um trabalho demonstrando que no mundo inteiro está havendo, claro, essa piora de expectativa de inflação. Mas que a piora na projeção para o aumento de juros é pior do que para a própria inflação. Por quê? O mundo estava vindo numa aterrissagem. Então estava todo mundo cortando juros e já chegando quase que num processo final de corte de juros. Então nós tivemos que virar a chave.
Essa disparada no preço do barril de petróleo virou a chave do mundo para manutenção ou alta dos juros em função de uma inflação que pode vir com força, dependendo da duração do conflito. Então está todo mundo de olho, é exatamente no desenrolar das ameaças de Trump, né, que o prazo está dado, é amanhã, 21 horas, e o Irã já negou o cessar-fogo, ele quer o fim da guerra com uma série de condições, passando por protocolos para o trânsito em Hormuz, passando por reconstrução do país, pelo fim das sanções. Então esse cessar-fogo não virá. Ou acaba o conflito com as condições do Irã sendo negociadas e aceitas, ou então a gente vai ter amanhã um dia muito complicado, muito difícil, com muita volatilidade, porque é o dia D de Trump, né, de Donald Trump, o dia em que ele promete atacar de forma bem forte o Irã para que acabe com a guerra. Então, ao vender esse fim da guerra toda semana, o Trump cria no mercado uma expectativa de que o conflito vai ter fim ali. Só que está se prolongando cada vez mais. E aí nós poderemos estar diante da maior crise de energia do século.